Olá, bem-vindo a mais um Pergunte a Viola. Hoje a gente vai fazer um pequeno resumo de eletrostática, eletrodinâmica. Uma coisa que é muito pedida por todos, né? Tentar compreender como é que as coisas se juntam. E aí eu resolvi fazer essa ligação, essa pequena ponte para vocês. Eu resolvi escolher três elementos que são muito normais na parte de eletrodinâmica. Então, meu primeiro elemento escolhido foi o gerador. Então, vou pegar uma fonte de energia. A fonte de energia pode ser estilo essa pilha que você está vendo aí, aqui em cima, ou, por exemplo, a tomada da sua casa, onde você vai ligar algum equipamento elétrico para ele poder funcionar. Única diferença, na pilha, a corrente ela é contínua. Ela sempre vai levando a energia para os seus elétrons, com o movimento deles. E na corrente alternada, que é o da tomada da sua casa, os elétrons eles oscilam entre uma posição e outra posição. Num, é como se o elétron carregasse a energia junto com ele. No outro, é como se no movimento de vai para lá, vem para cá, ele pegasse a energia que está desse lado e transportasse a energia para o outro lado, uma onda. Então, essa é a única diferença entre a corrente contínua e alternada. Mentira, tem várias outras diferenças entre as duas, mas eu não vou falar disso agora. Eu vou focar na corrente contínua e mais para frente a gente faz a relação com a alternada. Então, o meu segundo elemento escolhido é o resistor, que é um elemento que é utilizado, né, para controlar a energia que passa, para controlar os meus elétrons. Então, o gerador, ele vai pegar alguma energia que não é elétrica e transformar em elétrica. Então, por exemplo, uma pilha, que é o caso do que você está vendo aí, ela pega energia de natureza química e transforma em natureza elétrica, colocando elétrons em movimento. Esses elétrons vão levar a energia que está sendo cedida pelo gerador para os outros elementos. Então, eles vão receber energia. Esse daí que você está vendo aqui em cima, tá? É um receptor do tipo passivo. Ele é chamado de resistor. Ele é passivo por quê? Porque ele não vai produzir movimento. Ele pode produzir calor, efeito Joule, ou ele pode produzir, por exemplo, algum tipo de luz. Mas ele, na verdade, ele controla a passagem dos elétrons. Ele funciona como se fosse um pedágio. Como assim, professor? Imagina que você está numa estrada com os carros e de repente aparece um pedágio, uma cabine de pedágio. O que essa cabine vai fazer com o fluxo de carros? Vai diminuir o fluxo de carros. Imagina se eu coloco um pedágio, o outro pedágio, mais um pedágio, o fluxo diminui muito, porque esses resistores, esses pedágios, esses postos de pedágio, vão atrapalhando a passagem dos elétrons. Esse pedágio que eu estou pensando, ele só tem uma cabine. Imagina o caos. Uma associação em paralelo é como se você tivesse muitas cabines. Então, ele dificulta, mas ele deixa os elétrons passarem numa maior quantidade, porque você tem mais possibilidades de caminho. Não vou discutir isso agora, vou discutir isso depois, mas fica com essa ideia na sua cabeça. Então tá aí o meu resistor, o meu controlador. Ele recebe energia, só que ele é passivo. E aí, no caso, eu coloquei um outro tipo de receptor, né? Um receptor que ele vai transformar parte da energia elétrica que ele recebe em energia de outra natureza. Por exemplo, o ventilador ele vai produzir energia eólica, então ele produz vento. Da mesma forma que eu posso, com o vento, produzir energia elétrica, eu posso, com a energia elétrica, produzir vento. Agora, eles precisam conversar entre eles. A conversa, ela pode ser via Wi-Fi. Pode? Pode. Eu posso pôr um sistema em funcionamento via Wi-Fi. Mas para a gente, no nosso caso, eu vou trabalhar com fios de ligação. Então, o meu circuito vai ser ligado por fios. Então, eu vou estabelecer fios que vão ligar o gerador no resistor, o resistor no meu motorzinho e, para fechar o circuito, o motor eu vou ligar no gerador. Todos eles ligados, eles conseguem funcionar. Então, eu tenho que estabelecer uma ligação entre eles. A partir do momento que eu estabeleço a ligação,
eu vou ter o que a gente chama de corrente elétrica. Os elétrons que estão aqui dentro desse circuito vão começar a se locomover. Esse é o lado positivo da pilha. O elétron é negativo. Então, o meu elétron, em grande quantidade, vai estar aqui. E aqui eu vou estar com falta de elétrons, por isso que ele é positivo. A reação química aqui dentro deixa esse polo com muito elétron e esse polo com pouco elétron. Vamos falar da primeira fórmula, que é a intensidade de corrente elétrica. A intensidade de corrente, ela pode ser dada de duas formas. Lembra que é intensidade de corrente elétrica, a gente fala de corrente elétrica, ou simplesmente corrente. Ela é a quantidade de carga elétrica que vai passar por este fio durante um certo tempo. Eu posso falar numa quantidade de carga ou simplesmente eu posso trocar essa quantidade de carga pela quantidade de elétrons que passa pelo fio. E aí eu penso, bom, cada elétron carrega com ele a carga mínima. Carga mínima, lembra? Chamada de carga elementar, vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, quanto mais elétrons eu tenho, mais carga elementar eu tenho. Por favor, não esquece que eu não posso ter meia carga elementar num circuito desse, um terço, um quarto. Eu não posso ter fração. Eu posso ter números inteiros de carga elementar, 2, 3, 20 bilhões, 30 trilhões, etc. Então, ó, eu vou ter uma corrente que vai passar por esse fio durante um certo tempo. Eu vou lembrar uma coisa para você, que eu não sei se você lembra, mas para ter uma quantidade de carga equivalente a 1 coulomb, eu preciso ter um número muito grande de cargas elementares em movimento. O valor está aqui do lado, ó. 6,25, 10 elevado a 18. A gente pode pensar em quintilhões, ou sei lá, eu posso falar em milhões de trilhões, né? É um outro jeito de falar isso daí. Mas 10 elevado a 18 cargas elementares em movimento. Então, isso daqui é a grandeza que eu batizo de 1 coulomb. Então, 1 coulomb de carga significa que eu tenho todos esses elétrons em movimento. Eu vou colocar aqui um medidor de carga. Esse medidor de carga no fio, ele conta, ele é um contador. Ele conta quanto de carga vai passar por esse fiozinho. Por exemplo, imagina que esses 3 indivíduos com a mão para cima, tá bom, vai, eu não sou um bom desenhista, mas é o que eu consigo fazer. Imagina que esses 3 elementos aqui, eles sejam 1 coulomb de carga, tá? Então, ele é exatamente 1 coulomb. Então, ele representa, esse serzinho aqui, ele representa essa quantidade de cargas elementares. Imagina que eu contei 3 coulombs em um único segundo. 3 coulombs em 1 segundo, a gente batiza de 3 ampere. Então, eu tenho 3 ampere quando eu tenho 3 coulombs passando por um fio, aí no caso, em 1 segundo. Lembra que a corrente pode estar em vários lugares. Eu posso ter corrente dentro do meu corpo o tempo inteiro, para eu estar falando, para eu estar movimentando a minha boca, para eu estar pensando, sabe? Tudo isso implica em corrente elétrica. Então, eu tenho elétron em movimento por todos esses lugares. Não esquece disso, por favor. Então, vamos lá. Vamos pensar nessa carga em movimento. Eu tenho 3 coulombs de carga em 1 segundo, que seria a corrente que está passando por esse fiozinho. Vou definir um outro elemento, que é a tensão, que é a diferença de potencial. A diferença de potencial, basicamente, ela vai ser a quantidade de energia que os meus coulombs carregam. Por exemplo, aqui nessa minha pilha, olha lá, eu tenho 1,5 joules de energia por coulomb de carga. E isso eu batizo de volts. Então, quando eu falo de uma voltagem, eu falo de uma quantidade de energia que as minhas cargas transportam. Por isso que é melhor, por exemplo, para esquentar a água, que precisa de muita energia, eu usar uma tensão de 220 volts. Porque 220 volts me dá uma maior quantidade de energia por coulomb. Se ela me dá mais energia, é mais fácil de esquentar a água. O que é mais fácil? Fogo baixo ou fogo alto? A gente vai falar disso numa outra hora. Mas vamos lá.
Eu vou decorar uma coisa para vocês que não é verdade o que eu vou falar, mas ele é legal para o cérebro. O lado positivo de um gerador, ele empurra a corrente. Não é legal falar isso, não é certo falar isso, não é fisicamente correto falar isso, mas é isso que você vai decorar, porque isso é fácil para o cérebro memorizar. O lado positivo empurra a corrente. Então, a corrente vai ser empurrada por esse fio. Toda vez que a corrente encontrar alguém, seja um receptor passivo ou seja um receptor ativo, ela pega uma parte dessa energia e libera para esse cara. Tchum, né? Ela vai liberar uma parte daquele 1,5. Vamos imaginar, ó, só para a gente fazer uma conta bonita, eu vou imaginar mesmo 1,5 joule de energia por coulomb de carga. Então, eu estou tendo um transporte que está vindo aqui. Agora, minha corrente continua? Minha corrente continua, só que agora com menos energia. A gente diz que quando só tem dois elementos, a energia que o gerador fornece, estou pensando num gerador ideal, real é diferente, a gente vai ver depois. Quando esse cara passa por aqui, toda energia foi gasta entre esse e esse. São os dois únicos, então só dá para dividir entre eles. Eu estou dando meio para esse cara, sobrou 1. Eu estou dando 1 para esse cara, sobrou nenhum. Quer dizer, aqui, ó, eu não tenho voltagem. O potencial desse fio que está indo embora, né, vai ser 0. Agora, entre esses dois lados, eu consigo medir a voltagem. Então, quanto que daria a diferença de potencial entre esses dois lados? 1 volt. Professor, mas aqui no fio eu tenho diferença de potencial? Na prática, a gente imagina fio ideal. Na realidade, eu tenho fio real. Fio real tem resistência elétrica, então fio real tem diferença de potencial. Quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência dele. A gente vai ver isso depois, não interessa agora. Mas eu tenho que ter isso ligado na minha cabeça. Vamos lá. A minha corrente vai, minha corrente vai, minha corrente chegou aqui. Então, eu tenho um circuito fechado. Eu tenho um contador de ampere, né, um contador de coulombs, que é o amperímetro, e eu tenho um medidor de diferença de potencial, que é o voltímetro. Então, lembra, ó, esse cara tem que estar no fio, por quê? Porque ele conta, ele está contando quem está passando aqui. Agora, esse cara não pode estar no fio, ele tem que estar do lado, porque ele vai medir duas posições do fio. Se eu tiver os dois do mesmo lado, eu não meço nada, teoricamente, na prática, tá? Mas, aí no caso, se eu tiver um cara que está recebendo energia ou gastando energia, eu vou medir uma diferença aqui, sim. Vou dar uma olhada dentro do fio. Pega esse pedaço, tá vendo aqui, ó, esse pedaço de fio? Eu vou olhar para esse pedaço de fio, vou ampliar esse pedaço de fio. Então, imagina que meu fio agora está aqui. Eu tenho um potencial menor de um lado, logo eu tenho um potencial maior do outro lado. Então, eu tenho dois potenciais. Então, galera, mesmo num fio, eu tenho diferença de potencial porque o fio tem resistência. Lógico que numa situação ideal, não. Tá? Normalmente, no vestibular, eu não tenho diferença de potencial no fio. Mas numa situação real, por mínima que ela seja, ela existe. Se eu tenho potencial menor de um lado, se eu tenho potencial maior do outro lado, eu tenho uma coisa que é o campo elétrico. Talvez você não se lembre, você ainda não tenha visto isso, mas deixa essa informação na sua cabeça. Dentro de um fio tem campo elétrico, e é esse campo elétrico que coloca em movimento os chamados elétrons livres, que são os meus portadores de carga, os meus transportadores de carga elétrica. Então, com isso, se eu tenho um campo elétrico, todos os elétrons que eu tiver aqui dentro começam a se movimentar. Como o elétron é negativo, ele caminha para o lado onde está faltando elétrons. Então, ele vai para o potencial maior, porque é desse lado aqui, ó, que eu tenho falta de elétrons, não desse. Desse lado eu tenho excesso, tenho sobrando. Então, aqui o elétron sobra, aqui o elétron falta, o elétron vai para onde falta. Então, essa é a movimentação de elétrons. Mas
por definição. Toda vez que uma carga elétrica negativa está em movimento, o sentido da corrente elétrica dele é ao contrário. É como se eu estivesse olhando para um rio, e esse rio, eu vejo a água indo para um lado, mas eu falo, a corrente é para aquele lado. Você fala, para que o cara faz isso? Para tirar um sinal negativo que aparecer aqui. Como ele inverte, esse sinal troca e a corrente fica positiva. A corrente elétrica sempre vai para o mesmo lado do campo elétrico. A mesma direção e o mesmo sentido. Direção, pense em reta. Sentido, pense em seta, o apontamento. Algumas fórmulas que são importantes. A força que os meus elétrons vão sentir depende do campo elétrico que aparece aí, e depende da quantidade de carga de cada um desses elétrons que eu tenho. Lembra, elétron tem carga elementar. Se eu pegar um elétron, uma carga elementar. 2 elétrons, 2 cargas elementares, assim por diante, blá, blá, blá. Eu dependo da diferença de potencial. Você fala assim, tá, diferença de potencial, menor, maior, tá. Mas o que é isso daqui? O campo elétrico é o E. O D é a distância entre dois pontos. Quanto menor a distância entre dois pontos, menor é a diferença de potencial. Às vezes ela é tão pequena que eu não consigo medir. Então eu esqueço dela. E é o que a maior parte dos exercícios de vestibular vai fazer. Ela vai considerar esse fio com uma resistência muito pequena, tão pequena que essa diferença de potencial tende a zero. É um sistema ideal. Na prática, como tem comprimento, tem resistência. Se tem resistência, tem diferença. A energia vai gastando conforme o elétron se movimenta. Além disso, eu tenho uma terceira fórmula que é o trabalho ou a energia depende da diferença de potencial entre os dois lados e a carga. Se você lembrar, tem a ver mais ou menos com isso daqui, ó. O que é a DDP? Lembra disso? Ó, passa a carga lá para o outro lado, é aquela fórmula que está ali, ó. Passa a carga lá para o outro lado, é aquela fórmula que está ali, ó. Tá vendo ali, ó? Ó, tá vendo? Viu ali? Então, é a mesma fórmula. Então, ela fala da mesma coisa. A energia depende da diferença de potencial e da carga. Um exemplo simples que você pode usar, só para colocar na cabeça, é assim. Imagina que você é o portador de carga. A carga é a sua mochila. Sua mochila, você pode estar cheio de coisa ou sem quase nada. Então, pode ter muita carga ou pouca carga. Você é o portador de carga. Lembra que eu sempre tenho a mesma quantidade de carga que posso pôr. Imagina que eu posso pôr um livro sempre do mesmo tamanho. Uma carga elementar, 2, 3, 4, 5, 1 milhão, 1 bilhão, 1 zilhão. Aí eu vou pegar essa minha mochila, que eu estou portando essa carga, e vou subir, sei lá, um lance de escada. Então, minha diferença de potencial é uma, eu vou gastar uma energia. Então, é basicamente isso. Eu tenho uma energia que vai ser gasta no transporte de uma certa carga, numa certa diferença de potencial. Se for para o segundo andar, a diferença de potencial aumentou. Terceiro andar, mais ainda. Então, quanto mais a diferença, mais eu gasto energia. Ou mais eu ganho se eu soltar o negócio lá de cima. Eu posso dizer que essa energia ela pode ser usada para aumentar a velocidade dos elétrons, que é uma coisa chamada teorema da energia cinética. Se eu pegar a massa do elétron e a mudança de velocidade dele entre duas posições, eu posso calcular o quanto de energia que foi cedido. Ou eu faço o inverso. Se eu sei duas velocidades em dois pontos, eu calculo quanto de energia eu tive que receber para que essa diferença de velocidade tivesse aparecido. Isso, eu estou no universo do microscópico, tá? Na verdade, do nanoscópico, ou menor do que isso ainda, porque eu estou olhando para elétrons. Eu vou largar esse mundo. Para a gente, quando eu estou nesse universo de pilha, amperímetro, voltímetro, motor, resistor, é muito melhor ir para o universo do macroscópico e trabalhar com as coisas que não são vetoriais. Então, eu vou trabalhar com essa relação aqui no caso. Vamos lá? Eu vou pegar essa fórmula que está aqui, vou jogar desse lado, que é o lado macroscópico.
Vou dividir os dois lados dessa equação pelo tempo, ou seja, eu vou ver como é que isso se comporta com a passagem do tempo. Então, eu vou ver energia por tempo, vou ver carga por tempo. Energia por tempo, potência. Decora isso, pelo amor de Deus, de Zeus, de sei lá eu o quê. Decora. Põe no seu cérebro. Cria um cartãozinho, um flashcard. Escreve assim, potência de um lado. Do outro lado, você coloca todas as fórmulas da potência que você conhece. A gente vai ver 4 delas hoje. A primeira fórmula de potência é essa, ó. Potência é energia por tempo. Potência no sistema internacional. Energia é joule, tempo é segundo, joule por segundo, watt. Tensão é dada em volts, tudo bem? É um Vzinho. Carga por tempo é o I, tá? Intensidade de corrente. Carga é coulomb, tempo é segundos. Coulomb por segundo é ampere, que é o Azinho. A gente diz que volts vezes ampere, tá? Volts vezes ampere dá watts, que é a potência. É besta, né? Desculpa. Você nem merecia isso, tá? Ok, eu vou tentar melhorar. Mas eu vou colocar a fórmula aqui. Então, a minha fórmula de potência, que é energia por tempo, watts, que é isso daqui, ó, tensão vezes intensidade de corrente elétrica. Olha que louco, ó. A potência leva em consideração a tensão. Lembra aqui? Quanto de energia os meus coulombs estão carregando. E a corrente leva em consideração quantos coulombs eu tenho em 1 segundo. O que a potência fala? Qual é a energia que eu tenho em 1 segundo? Isso daqui não aconteceu em 1 segundo? Eu não tenho né? Lembra? Meio mais meio. Eu não tenho 1 joule por coulomb? Tenho 1 joule por coulomb. Qual é a corrente que eu tenho passando nesse circuito? A corrente que eu tenho passando nesse circuito é uma corrente de 3 amperes. Do lado de lá, eu vou ter uma diferença. Então, eu vou perder isso daqui. Então, daqui para cá, ó, eu tive um gasto de energia num certo tempo. Esse gasto de energia, essa potência, é o que esse cara consumiu para ligar. 3 coulombs de carga. Cada coulomb levando 1 joule de energia, 3 coulombs e 1 joule de energia em 1 segundo. Ao todo, quanto que eu tenho? 1 mais 1 mais 1. Eu tenho aí no total 3 joules por segundo. Ou seja, eu tenho no total de 3 watts. 3 watts é a potência que esse cara consumiu. E aí, depois a gente vai ver o que isso faz. Dá para guardar essa ideia? A potência, ela significa a voltagem que entrou, a voltagem que saiu, então eu tenho a diferença entre as duas voltagens. Eu sei o quanto de energia ficou naquele equipamento. E eu sei quantos elétrons passaram por ali deixando energia. Se entraram 3 caras e os 3 saíram sem nada, eu tenho 1, 2, 3 joules que ficaram nesse cara em 1 segundo. 3 joules em 1 segundo, eu tenho 3 watts. Vou olhar um pouquinho mais para frente, vou olhar um pouquinho mais de cuidado para esse cara que é o meu resistor. Então tá aí, o meu resistor até ampliei. Quem vai falar do resistor é um cara chamado Ohm. Ele vai trabalhar no século XIX e ele chega em 2 leis. Eu vou falar um pouco da primeira, da segunda eu vou só comentar que ela existe, mas eu não vou desenvolver, porque eu quero falar de potência com essa primeira lei de Ohm. O que o Ohm fez foi trabalhar o significado dessa resistência, levando em consideração essas 2 grandezas: a tensão, a diferença de potencial e a intensidade de corrente. O Ohm chega na seguinte equação, que a resistência elétrica é uma relação, é uma divisão entre a tensão e a corrente. Se você não é meu aluno, você não está acostumado com isso. Se você é meu aluno, você está acostumado com isso, que eu faço um triângulo, coloco um T de triângulo dentro do triângulo, e eu falo que homem é tudo meio canalha, né? Então, o O de cima
ri dos de baixo. O de cima ri dos de baixo. Né? Uma sacanagem, né? Não tem que fazer isso. Mas para que serve essa besteira? É assim. Eu tampo o U, que está na parte de cima, sobra o R e o I na parte de baixo. Então, eu falo que U é igual a R vezes I. Se eu tampo o R, que está na parte de baixo, fica o U em cima e o I embaixo. Então, fica a resistência igual a U sobre I. Se eu tampo I na extremidade do lado de cá do triângulo, na base direita do triângulo, vai ficar o U em cima e o R embaixo. Então, fica que I é U sobre R. Então, eu tenho a primeira lei de Ohm. Resistência vai ser dada numa unidade que é o Ohm, que é uma pequena ferradurazinha. A segunda lei, só para comentar, tá? Ele fala que a resistência elétrica de um determinado material qualquer aqui, ela depende do tipo de resistividade, quer dizer, quem é esse material? Esse material é um material mais fácil ou mais difícil para o elétron se movimentar? Ele depende do comprimento desse material, quer dizer, quanto mais comprido, mais difícil de mexer. Então, a resistência aumenta. E ele depende da área. Se eu tenho um material que ele é mais largo, é mais fácil do elétron passar por ele. Se o material é mais fininho, tem menos área, é mais difícil do elétron passar por ele. Então, é o que me diz a segunda lei de Ohm. Eu vou olhar para essa primeira lei, para encerrar esse resumão, essa primeira parte, pelo menos, pelo seguinte. Eu vou relacionar essas duas coisas. Então, ó, se no lugar do U eu colocar R vezes I, se no lugar do U eu colocar R vezes I, eu chego nessa equação de baixo. Você fala, para quê, professor? Para quê? Eu estava bem com a de cima. Eu estava bem com o PIL, né? Ou o PUI, depende de quem gosta, né? Falar. Qual a vantagem dessa? Ela relaciona esse cara, que é a resistência elétrica, com a passagem de corrente por ele, através da energia por tempo. Então, eu falo que potência é a resistência desse negócio vezes a quantidade de elétrons que está passando pelo tempo ao quadrado. Um outro jeito. Então, em vez de fazer isso, eu vou trocar esses dois de lugar. O U vai ficar em cima, o R vai ficar embaixo. E eu vou colocar aqui, ó. Em vez de falar da intensidade de corrente elétrica, eu vou falar de U, que é a tensão, dividido por resistência. Tensão vezes tensão sobre resistência. Está aqui. Tensão ao quadrado sobre resistência. Então, é um outro jeito de olhar para a potência. Só que agora eu olho para a tensão, quanto de energia está passando por aquele lugar durante um certo tempo, em função da resistência elétrica que aquele equipamento tem. Então, são três fórmulas bem bacanas, a gente usa muito, principalmente essa daqui de baixo, tá? Quando você ouvir falar num exercício de física de valor nominal, você vem para essa, tá? Ela cai bastante no vestibular. Bom, isso foi só uma ideia, né, que a gente vai ter de algumas das coisas, de alguns dos elementos, para você dar uma refrescada na sua memória. Ó, não esquece de se inscrever no canal, por favor, né? Não esquece, tá assistindo aí. Se gostou da aula, curte aí embaixo, né? Avisa, dá um joinha, marca o sininho, deixa tudo aí registrado, tá bom? Não esquece disso, isso é muito importante para a gente continuar a fazer o serviço que a gente está fazendo. Tudo bem? Espero que você tenha gostado e eu te vejo numa próxima vez.